Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, esse vídeo marca um duplo retorno. Vamos lá. O primeiro é o retorno do quadro Literapapo aqui ao Ministério dos Quadrinhos. Talvez quem acompanha o canal há mais tempo lembre desse quadro. Esse é o quadro no qual eu não comento quadrinhos, é o quadro no qual eu comento livros, no qual eu falo sobre literatura. É um quadro que ficou congelado por um tempo, mas é um quadro pelo qual eu tenho muito carinho e que eu estava doido para voltar com ele. Inclusive, um dos meus propósitos de 2020 era voltar com o Literapapo aqui no canal. Bom, demorou um pouco, né? Demorou aí praticamente 6 meses, mas voltou e eu espero que fique. Embora, claro, é um quadro que eu não consigo ter o mesmo ritmo de produção que eu tenho com os comentários de quadrinhos, mas eu espero que ele tenha voltado para ficar. O outro retorno não é um retorno do canal, é um retorno, ou seja, no contexto do canal, é um retorno pessoal. É o meu retorno a Isaac Asimov. Quem me conhece sabe que eu tenho um gosto muito grande pela ficção científica. Eu gosto bastante desse gênero. Inclusive eu desenvolvo com estudantes projetos com a leitura de livros de ficção científica. Faço isso onde eu trabalho, né? Bom, e alguns estudantes meus estão lá no Asimov, outros leem outros autores, mas assim, são alguns projetos. Tem hoje uns 10 estudantes envolvidos. De todo modo, né, paradoxalmente, embora curta tanto ficção científica, eu li pouco Asimov. Li alguns livros, mas li pouco. E estava com esse propósito de voltar a lê-lo. Bom, voltei e resolvi começar por esse livro aqui, Os Próprios Deuses. E que livro, minha gente, que livro, assim. Eu li praticamente num domingo, assim, peguei o livro um pouco no sábado e depois o domingo quase que o dia inteiro. Que livro, assim, né? Eu realmente saí meditativo da leitura dessa obra, né? Eu fiquei pensando na criatividade envolvida nisso aqui, na construção de uma obra como essa. São muitos conceitos interessantes, conceitos muito variados, diferentes entre si. E tudo isso é amarrado numa trama que discute, assim, por exemplo, a questão dos elementos externos à ciência que influenciam a ciência. Por exemplo, como é que a vaidade influencia a ciência, a competitividade, a inveja, como é que elementos das relações humanas influenciam o desenvolvimento do saber científico. Bom, Os Próprios Deuses tem por título original The Gods Themselves e foi publicado nos Estados Unidos lá em 1972. A minha edição é a da editora Aleph, que lançou o livro em 2014 aqui no Brasil e depois reimprimiu, né? Essa aqui é a terceira reimpressão. Os Próprios Deuses foi publicado antes da Aleph aqui no Brasil, outras editoras publicaram, e chegou a ter o título de O Despertar dos Deuses. Esse livro é dividido em 3 atos ambientados, e esses atos são ambientados em tempos e locais diferentes e possuem personagens bem diferentes, embora o personagem de um ato possa ser mencionado no outro. Bom, só que todos esses 3 atos estão conectados por um engenho, vamos colocar assim, por uma máquina, que é uma máquina que gera energia infinita e praticamente gratuita, assim. Ela envolve a transferência de matéria entre 2 universos paralelos. No primeiro ato, nós sabemos um pouco sobre o cientista, né? Sobre o contexto e sobre o cientista que deu ao mundo essa máquina. Ele é tido como um gênio, afinal ele levou a humanidade a uma utopia, o trabalho foi abolido, né? Mas a verdade por trás do gênio, a verdade por trás da lenda, perdão, parece ser outra. Talvez ele não seja tão genial assim. E é uma fala sobre inveja, competição, interesse. Como eu falei, como tudo isso envolve o saber científico, a divulgação científica. E, por exemplo, vou dizer um pouquinho desse ato. Há algo que parece apontar para o fato que essa máquina ela pode explodir todo o sistema solar. Mas isso não é nem ouvido, isso não é nem escutado. Será que a humanidade ela não escuta porque é contra o interesse imediato? Será que a humanidade, chegando nessa situação de totalmente conforto, aceitaria desligar a máquina por causa do risco e abrir mão daquilo que conquistou? Gente, pensem na atualidade desse tipo de discussão. Bom, o segundo ato
é genial, é genial. E eu vou ter que dar alguns poucos spoilers para poder comentar. O segundo ato ele se passa no universo que divide com o nosso universo, vamos chamar assim, essa geração de energia. O universo para o qual a Terra transfere matéria e do qual ela recebe matéria. Bom, e vale dizer que fora a transferência de matéria, esses universos não se conhecem. Os seres que habitam um lado e o outro não se conhecem. Não sabe praticamente nada do outro lado e vice-versa. Bom, e nesse segundo ato, o Asimov desenvolve com maestria uma sensação de estranhamento. Ele cria uma espécie completamente diferente da humana. Pelo menos assim, tipo, corporalmente diferente, o ambiente em que vive é diferente. Só para vocês terem noção, é uma espécie que possui 3 sexos, se é que eu posso chamar de sexo isso, né? Que são 3 tipos de seres que bem diferentes entre si. Inclusive o físico desses seres é diferente. Uns são os racionais, outros são os emocionais, outros são os paternais. Só que essa tríade é fundamental para a reprodução. E, bom, como falei, cada uma possui características diferentes. Cara, o estranhamento, quando você vai lendo isso, cara, o que é isso? É grande, assim, né? E a história, ela parece ser um grande drama existencial e familiar dessa espécie que está definhando. Assim, essa espécie e uma outra que vive nesse planeta estão definhando. E só que esse drama familiar de uma espécie que parece definhar, ele termina se relacionando com o primeiro ato. Bom, o terceiro ato se passa novamente no nosso universo, mas se passa na Lua. A Lua é habitada pela humanidade. Nós temos um personagem menor, um coadjuvante, na verdade quase um figurante do primeiro ato, que se torna protagonista nesse terceiro ato. E se passa muitos anos depois, né, do primeiro. O Asimov, ele gosta de trabalhar com essas passagens longas de tempo, né, em vários contos, em vários livros. E aqui, né, nesse ato, continua a pesquisa sobre a possível consequência catastrófica dessa máquina geradora de energia, que ainda não explodiu o sistema solar. Claro que essas pesquisas são conduzidas de maneira bem periférica. Há a ideia que a humanidade só acreditaria na ciência, dizer que está dizendo a verdade, que essa máquina pode estourar o sistema solar, ou seja, na ciência melhor, se essa ciência tivesse de acordo com seus interesses. Olha só que interessante. A humanidade só acredita na verdade se a verdade estiver de acordo com seus interesses e interesses mais imediatos, porque é claro que o sistema solar não explodia do interesse. Ou seja, né, se a ciência oferecesse não só a crítica à máquina, mas uma alternativa para que o conforto gerado por ela pudesse permanecer. Mais uma vez, essa questão da relação entre interesse e verdade. Só que esse ato traz mais. Esse ato traz, por exemplo, a própria Lua como cenário, a relação entre Lua e Terra, por exemplo, as dificuldades, os preconceitos. E em cada um dos atos, o Asimov desenvolve 1000 ideias que dariam para um livro, sério mesmo, assim. E esse livro aqui, ele foi um livro muito premiado, Os Próprios Deuses. Ele recebeu tanto o prêmio Hugo quanto o prêmio Nebula, que são prêmios, assim, dos mais importantes para a ficção científica. Eu lamentei eu ler isso aqui e ter uma formação científica tão limitada. Bom, claro que quando eu falo formação científica limitada, não estou falando dos procedimentos, sei lá, das ciências humanas, isso aí eu tenho até certo treinamento. Mas estou falando um pouco da física. Eu tenho a física muito ligada lá ao meu ensino médio, né, que já tem aí 20 anos. Com certeza eu esqueci muita coisa. E por quê? Não saber certos conceitos científicos não atrapalha a leitura no sentido de que você não vai entender a história, mas saber dá outra dimensão de aproveitamento. Inclusive a gente sai dessa história querendo saber ciência. Isso eu achei muito legal, assim, achei isso muito legal mesmo. Por fim, eu quero comentar que o Asimov usou para intitular os 3 atos, cada um dos atos aqui, ele usou uma citação do Schelling, né? do Schelling, do alemão Schelling. Essa citação diz o seguinte: contra a estupidez, os próprios deuses lutam em vão. Eu vou repetir. Contra a estupidez, os próprios deuses lutam em vão. Essa frase, contra a estupidez, os próprios deuses lutam em vão, o primeiro capítulo se chama Contra a estupidez, o segundo primeiro contra a estupidez, o segundo os próprios deuses e o terceiro lutam em vão. Essa é a pergunta, né? Contra a estupidez, os próprios deuses lutam em vão? E essa pergunta, ela parece ao mesmo tempo ser a moral da história, sabe? Ela parece ter talvez uma resposta
A resposta é aberta, não vou dizer se é afirmativa ou não, mas ela gera uma meditação, né? A pergunta que eu deixo aqui ao final, né, é a moral da história desse livro. Contra a estupidez, os próprios deuses lutam em vão? De verdade, é algo que me fez sair meditando quando eu terminei de ler essa bela história aí. Bom, tá aí. Esse é o meu comentário sobre esse livro que me deixou realmente muito empolgado. Deixa teu joinha se você gostou. Se você quer mais Literapapo, comenta aí, diz, né? Diz. Também compartilhe o vídeo se você o achou legal. Vou deixar também na descrição do vídeo, galera já sabe, o link da Amazon, o link geral da Amazon, no caso você vai fazer uma compra lá. Mas também vou deixar o link para os próprios deuses e para outros livros do Asimov. A galera que faz compra por esses links ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. Pois bem, minha gente, vou parando por aqui então. Um abração e até o próximo vídeo.